boa tarde. Então, sou Felipe, sou doutorando aqui da Unicinos. Sou jornalista também, formado aqui na Unicinos, e eu estou, mas de certa forma, na fase assim de defesa da qualificação da tese. Vai acontecer segunda-feira aqui na Unicinos. E eu trouxe assim para colaborar com o tema aqui do seminário, assim, um extrato da minha pesquisa, assim, de uma etapa exploratória. E a pesquisa é Cenas e Materialidades Musicais Lo-Fi entre Porto Alegre e Montevidéu. Então, eu estou trabalhando com essa noção de cena entre essas duas cidades, regiões metropolitanas e, enfim, cidades assim periféricas, e com uma noção de materialidade que eu estou ainda, de certa forma, trabalhando assim conceitualmente, mas é com uma ideia de trabalhar, não necessariamente produzir discurso sobre as cenas, mas, enfim, trazer materiais e apresentar isso. E aqui eu, então, trago assim, para a gente discutir. Na verdade, não é nenhuma conclusão, assim como os outros dois trabalhos, é muito mais algo que está em aberto, assim, duas figuras que eu mapeei assim aqui nas cenas de Porto Alegre, que é o Plato Dvorak e o Diego Medina. A construção, então, dessa pesquisa assim, tem uma relação com uma... eu sou pesquisador, mas eu também, de certa forma, atuei aí nesse meio por um tempo também. Então, eu discuto um pouco também assim, um estranhamento e como olhar para esse cenário assim, a partir de um ponto de vista de investigador. Assim. Então, só para trazer o que, de certa forma, seria esse lo-fi, então, essa ideia da baixa definição, né? Essa ideia de uma paisagem sonora também, que é, digamos assim, que advém com o moderno, né? Século XX. Tem também aí uma citação ao trabalho do Conte, que eu estou me deparando agora, assim, ele recente finalizou a tese dele, então começa a máquina abstrata, assim, no interior da cultura pop, assim, e um certo potencial crítico, assim, como um ruído crítico, de certa forma. Tem também esse trabalho do Zak, que comenta assim a questão de que tanto a baixa definição como a alta definição são construções assim que necessariamente não têm uma relação direta com fidelidade ao som acústico, digamos assim, e como uma forma estética também, né? Eu tento trabalhar com essa ideia de um resíduo, assim, e procurar de certa forma nos materiais que eu tenho trabalhado, assim, com essa perspectiva de que são elementos residuais da cultura, né? E que necessariamente assim a gente vai deixando para trás, assim, nas narrativas sobre uma cultura, digamos assim, hegemônica, né? Então essa ideia de que é uma espécie de resíduo, assim. Então não seria assim, o meu interesse não seria trabalhar com o lo-fi do ponto de vista como um gênero, assim, mas na verdade como elementos lo-fi aí que estão articulados com o indie rock. Então essas cenas indie rock, assim. E do ponto de vista assim, metodológico, eu trabalhando com alguns termos, assim, que seria essa ideia do noturno, assim, a poética do Bachelard, com a razão dialética, e trabalhando com uma perspectiva metodológica que é, na verdade, do grupo Processo Com, que eu faço parte aqui, que tem também membros que são aqui da Unicinos, que é o professor Efendi Maldonado e a professora Jeane Bonin, que eu sou orientando Defende. Então, trabalho com essa ideia de construção de metodologias, assim, transmetodologias, que elas, de certa forma, levem em conta assim, o sujeito, né, pesquisador, levem em conta também a própria condição midiática, né, que os objetos assim, trabalham. Então, de certa forma, essa noção de materialidade também tem relação com a forma de apresentar essa pesquisa. Assim. Então, isso que eu tenho construído, assim, não seria reconstituir o gênero, né, ou então ficar no gênero em si, mas na realidade produzir algo midiático, assim, sobre esse material, assim, né.
Então, para além do gênero, acho que tem uma questão aí, que é a questão que eu trouxe aqui como uma questão norteadora, assim, que seria como vislumbrar a poética lo-fi para além dos juízos de valor ou dos discursos de gênero em si. Nesse caso, eu estou próximo do que a gente conhece, assim como o indie rock de Montevidéu e Porto Alegre, no caso. E quais elementos do lo-fi transcendem essa espécie de regra de estilo e que contradições promovem no universo das cenas musicais, então, Porto Alegre e Montevidéu. Essa ideia de contradições é inspirada, então, aí na dialética negativa, digamos assim, do Adorno e do Benjamin, aí, trabalhando com essa ideia de necessariamente não seria explicar assim, o que é esse lo-fi, ou categorizar ele como indie ou não indie, ou como rock, né? E, na realidade, de certa forma, mostrar como as contradições, né, nessas próprias categorias culturais, assim, elas poderiam permanecer em aberto, assim, e apontariam para uma forma de abertura, assim. Então, na realidade, mapear justamente como que quando a gente vai criando esse discurso de gênero e à medida que ele vai se criando, ele vai, de certa forma, engessando assim uma compreensão. A gente poderia pensar num potencial assim minoritário a partir de manter abertas só as contradições, assim, trabalhar o que o Sartre trabalha, essa ideia de reconstituindo de certa forma a história, né, e o sujeito e o sentido, assim, e de certa forma não encerrar isso e tentando manter aberta essa ideia. E aí os usos do lo-fi, assim, que eu trouxe aqui como e é um problema, assim, que, digamos, está dentro dessa outra questão maior, assim, seria essa ideia de que quando a gente trabalha e começa a conversar com as pessoas que, enfim, estão produzindo essas musicalidades, assim, tem um discurso que é um certo discurso assim de que a produção de baixa definição ela vem assim do punk, assim, do it yourself, dessa ideia assim de que foi após os anos 70, né, que se constituiu essas possibilidades assim de qualquer um fazer música, né, e de certa forma eu tento tensionar isso, assim, discutindo algumas questões, né, que eu trago aqui essa ideia então dos usos, né, do lo-fi como uma espécie de tecnicidade, assim, que é própria da América Latina, assim, que o Martim Barbeiro trabalha, né, que é essa ideia da nossa apropriação das tecnologias aqui como alguma coisa nossa, assim, também. Não que exista uma antítese, assim, nós, eles, né, mas, assim, como alguma forma de mediação, assim, que é dessa modernização do nosso continente, assim. Então, por trabalhar com Porto Alegre, Montevidéu, eu tento fazer esse nexo, assim, entre essas localidades e essas materialidades, né? E aí trago essa ideia do precário latino-americano, que é do Gonzalez também, que é essa condição de um fazer, né? Que, claro, quando a gente pensa em indie rock, então tem toda essa vinculação, que é uma história que é essa história quase linear, assim, o rock, aí depois o rock vai tendo essas atualizações, o autêntico, etc. E ele vai chegar até uma poética lo-fi que está dentro do indie rock, mas, de certa forma, eu tento aí fugir desse nexo assim, tão linear e procurar outras lógicas, assim. E aí trago essa noção de uma estética própria aqui dessa região, uma estética mais platina, essa ideia, e como esses elementos, né, de latinidade assim, podem apontar para algumas questões, assim, né? E aí também tem essa ideia do Obsi, que trabalha a gambioluteria, né, que é essas gambiarras, agora até foi tema da Copa não, da Olimpíada, aí, né, a gambiarra no Brasil. Até eu achei que perdeu a graça, assim, mas essa ideia assim, de uma forma de fazer precária, nossa, assim, né, que enfim, para tentar também ampliar um pouco assim essa discussão, assim, né? E aí ao trabalhar com isso também, por eu também trabalhar um pouco assim nessa linha da baixa definição, digamos, por eu ser um ser de baixa definição, assim, pensando também a baixa definição e o lo-fi como um método. Nossa, já foi 5, tá.
Então, na realidade, assim, o trabalho também eu tento, ao construir esses objetos, esse sujeito pesquisador, assim, acaba que também o lo-fi ele passa a integrar o próprio método da investigação, assim, né? E aí eu trouxe esses dois casos que são assim, inicialmente assim, enfim, que dialogam aqui também com as cenas musicais de Porto Alegre, né? Como é que eu cheguei até isso, né? Eu acabei partindo de uma ideia da fita cassete, achei esse repositório então de fitas cassete, que é o Demotapes Brasil e tal. Ali eu fui mapeando por regiões. Cheguei até o Rio Grande do Sul, das 46 fitas, esse repositório, na verdade, tem as fitas ali, a gente pode baixar música por música, né, baixar capas, tem também algumas matérias de jornal, às vezes. E para esse caso aqui eu trouxe, então, o Plato de Dvorak e o Diego Medina, assim, como alguns possíveis, o possível corpus de pesquisa, digamos assim, né. Então, o Plato é uma figura, assim, até muito conhecida aqui, né, para quem é de Porto Alegre. No Brasil ele também tem algumas incursões assim, né? E ele tem assim, no caso nesse site ele tem essa coletânea, né? Xalala Soundtrack. Eu conheci algumas outras, tinha a Fita dos Mil Disfarces, tem uma série de coletâneas e ele lançou muitas bandas assim, né? Coletâneas que ele fazia com essa gravadora que chama Krakatoa Records, né? Ele também é uma figura que organizou festivais, tal. Ele está nativo até hoje, produz. Ele tem uma vasta carreira musical, várias formações de banda, assim. Ele passou por muitas fases, assim, né, da música, dessa cena que a gente poderia dizer independente, assim, sempre com uma. É interessante assim como ele tem alguns projetos, por exemplo, esse no Momento 68 aí, né, que ele acabou integrando, depois acabou saindo, esse grupo ganhou assim uma maior visibilidade. É uma figura assim que ele está sempre oscilando, então, entre, digamos assim, um lugar mais visível assim e uma invisibilidade que eu acho que pode ser considerado com essa ideia de um local lo-fi, assim, não necessariamente, ou até um método de ser, ou de estar, de fazer, assim, que está vinculado com essa ideia que eu estou ainda mapeando também, esse conceito, assim, né? Por exemplo, quando tem esse filme do Boca Migota aí, né, que foi um dos documentários mais assistidos do Rio Grande do Sul, né? É um filme sobre o Bonfim. Até eu conversei com ele e falei, tá, mas por que o Plato não apareceu lá? Não tem um depoimento dele. E ele disse, passou batido, né? Daí eu fiquei pensando, pô, o cara... e a música dele tá lá, né? E eu achei bem... então, assim, é uma figura que ela tá aí nesse meio, assim. Seria esse tipo de material, assim, que eu gostaria de encontrar, assim. Né? E, enfim, nem sei ainda como eu vou trabalhar, se vou entrevistar, se eu vou, sei lá, gravar com ele, não sei assim o que seria. Uma outra figura também que eu acho que pode contribuir, assim, que tem um caráter parecido, assim, é o Diego Medina, que também, assim, eu estava assistindo, então, até como um item de contextualização da pesquisa, aquele documentário separado lá do Groove His, né, do Super Fury Animals. E aí, quando veio, aparece o Medina, então fiquei sabendo que eles gravaram alguma coisa também e tal. E ele também é uma figura assim que ele, enfim, tem algumas incursões mais pop, assim, né, como video hits, etc. No caso, nesse site que eu, digamos, baseei essa pesquisa exploratória, tem lá a fita, aquela 2 Selmin, 2 Sema, que foi uma fita que ele fez e distribuiu, diz a lenda, diz ele, em algumas entrevistas, né, que ele distribuiu na locadora, acho que foi na Espaço Vídeo, e aí foi parar na Rádio Ipanema, etc. Então tem toda assim uma certa lenda urbana ali, né? E o Diego é uma figura que é um pouco diferente, assim, enquanto o Plato é mais ativo e continua lançando. Agora ele lançou um pequeno vinil, né? Pela gravadora Punch Drunk, estou terminando. O Diego, assim, é uma figura mais... Ele tem uma produção mais dentro do site dele, que é um repositório ali, que é diegomedina.com. Ali, na última vez que eu olhei, então, tem 146 vídeos, assim, que é vídeos com efeitos especiais toscos, vários álbuns, assim, gravações. Ele tem essas bandas, Os Massa, etc. Né? Então, ele vai gravando ali quase compulsivamente, assim. E tá tudo aquilo ali naquele ambiente virtual, assim, né? Então, o que eu tenho perspectivas, assim, né? Essa relação, então, né, que eu chamei aqui de uma relação tácita com essas tecnologias, né?
então o Plato tem essa ideia de criar um mercado próprio, essas gravadoras dele, esses discos, né? E desde muito tempo, assim, é uma figura que sempre circulou com fitinhas do cassete na mão e vendendo coisas, e, né? E um ativismo, assim. E o Diego Medina, por outro lado, essa ideia de um colecionismo, autoexibição, autoironia, precariedade, assim. Ele é uma figura que a gente se expõe, né? Ele é o garoto propaganda da cerveja polar, etc. É uma figura que transita, assim. E que eu noto que tem, enfim, são pistas, assim. E é isso, depois a gente conversa um pouco mais, espero contribuições. Obrigado.